Zero? Vai começar do zero? zero. Outra vez, 1, 2, 3 e... Isso, já está. Boa. É só isso, já está. Yeah. Vá, diga lá, 1, 2, 3 e bate palmas. Só faz sério. Tu? 1, 2, Ai, meu ouvido. 3. Isso. Boa noite. Boa noite, Então- boa noite. Porquê que isto começou a apitar? É outra. Tu pediste uma Ah. perspectiva nova. Vamos Vá. começar do zero agora. 1, 2, 3. Bem-vindos. Bem-vindos. O E Carlos- obrigado. Já resumiu tudo. É isso. Então, até à próxima. Até à próxima. Beijinhos. Portem-se bem. Fiquem com Deus. E é assim que Hoje. se começa um episódio no Sem Conversas. Sem conversas. Bem-vindos ao 6º episódio. Sara. A frase da praxe. Obrigada, Marcos, por dares brilho a este episódio Sempre. e a este Sempre. podcast com essa Sempre, introdução fantástica. Parece que praticamos. Exatamente. Ficamos Parece agora, parece assim, menos espontâneo. menos espontâneo. Não, claro que não, isto é a primeira vez que nós estamos aqui a gravar. Primeira vez. Exatamente. Hoje, quem é que nós trouxemos para o nosso 6º episódio? O famoso Pá Tiago. Boa noite, Pá Tiago. Boa noite. Famoso. Exatamente, famoso. Isto é uma salva de Palmas! palmas. Obrigado. Não Não. esperava esse adjetivo. Manda a calar do público. O público Exato, está a fazer exato. barulho. Shhh, produção. Shhh. Produção. Então, pá, Tiago, queres-te apresentar um bocadinho assim para os nossos seguidores? Então vou-me apresentar como se fosse a primeira vez. Exatamente. Por favor. Pá, Tiago Fonseca, 37 anos. Estou na Proca de Ericeira desde 2016 e muito contente por estar aqui no vosso podcast, que sigo atentamente desde o princípio. Mais ou menos. Quantos episódios é que já viu? Então, este é o 6º, já vi Total. inteiro do princípio ao fim. Olha, no outro dia eu ouvi no carro. Eu sei, nós estávamos... Já sei, quando nós fomos a Fátima, você ia ouvir o nosso episódio, E a não ia? ouvir. Como é que sabes? Porque me ligaram a dizer... Quem me ligou? Foi a Matilde. Isso. A Matilde ligou-me a dizer assim: Pá, Tiago, vai ouvir o vosso episódio no carro. E a ouvir com imensa atenção e já a pensar, um dia, quem sabe, posso vir a ser convidado para ir para o podcast. Pá, Tiago, não é preciso estar a dizer isso. Você tinha que ficar de certeza absoluta. Óbvio que ia ser nosso Fica sempre convidado. bem para um convidado começar por dizer: olha, obrigado por este convite, não esperava nada, eu estou a fazer esse papel agora. Ah, ok. Exatamente. Mas você esperava, como é óbvio. Não esperava. Mensagens 3 ou 4 vezes para conseguirmos coordenar Agendas. agendas. Sim. As agendas. Tanto Ah, a por nossa acaso- como. Por acaso, sabe, vamos começar agora a entrar em temas e em perguntas e a desenvolver este episódio. E eu tenho uma pergunta para si, que é: como é que é, por exemplo, o que eu acho é que, por exemplo, ser padre, você tem muitas responsabilidades. Tipo, como é que você tem agenda, paciência, cabeça para tudo? Como é que é fácil gerir as coisas? Não tenho paciência, nem agenda, nem cabeça para tudo. Então, Sou humano. E como tal, isto não se consegue só com as nossas forças humanas. É até das coisas que desde o princípio está bem claro que isto de ser padre não é uma profissão, mas é uma vocação, e como tal não é coisa apenas de eu ter jeito para isto, que por acaso, by the way, não tenho assim tanto, mas de Deus me chamar e de Deus fazer maravilhas por meio de mim. E vocês até são testemunhas disso, não é? Se fôssemos apenas confiar nas minhas capacidades, isto seria um desastre. Mas, porque há aqui muitas coisas em que é evidente a mão de Deus, então há muitos milagres a acontecer. Eu tenho essa consciência muito forte em mim desde o tempo do seminário. Era um grande dilema que eu tinha. Era, sobretudo no último ano do seminário de Caparide, porque sabem como é que é o seminário? Nós temos 3 anos de seminário em Caparide, depois 4 anos no seminário dos Olivais. Pelo menos antigamente era assim, agora mudou um bocadinho. E nos 3 anos de Caparide é os primeiros anos em que saímos de casa, em que vivemos com uma comunidade que não conhecemos e que ficamos a conhecer, e começamos a estudar filosofia. E no último ano de Caparide, os padres do seminário diziam: olha, já que está há 3 anos,
é pedida uma decisão em relação a este discernimento, se queres continuar no seminário e passar ao Seminário dos Olivais, um seminário mais pastoral, onde, embora continues a discernir, já há um caminho feito que ajuda a apontar em direção ao sacerdócio. E eu, naquele último ano de Caparide, lembro-me de ter tido uma grande crise por pensar, para ser padre é preciso ouvir muitas pessoas. E eu sou surdo. Sou mesmo surdo. Como é que eu vou fazer? Ainda há bocadinho estávamos aqui a testar o som e eu estava a dizer que não estava a ouvir nada de ouvir direito e o Marcos a pôr isto no máximo. Né? Mas eu pensava, como é que isto vai ser? E o meu ideal de padre incluía coisas estúpidas como descer de caiaque num rio a confessar os jovens. E eu pensava, mas se eu tiver a descer um caiaque no rio com água, eu não posso estar a usar aparelhos auditivos, e se eu não tiver a usar aparelhos auditivos eu não vou ouvir aquilo que os jovens estão a dizer na confissão. Então pensava, se calhar não vai dar para ser padre, ou se calhar não vai dar para ser padre da maneira que eu achava que iria ser padre. E foi muito importante esse último ano de Caparide para largar as minhas expectativas e para largar o meu ideal de padre para ser aquilo que Deus quisesse. Olha, foi importantíssimo. Lembro-me muito bem de ter um momento decisivo em que percebi que era preciso ser não o que eu queria, mas o que Deus quisesse. Foi um dia em que fui convidado para ser diretor de um campo de férias e eu pensei, bom, obviamente não vou aceitar isto porque não tenho tempo, sou seminarista, não dá. Quando na verdade a minha razão para não querer aceitar era temer que me vissem a ser um mau líder, que me vissem a fazer má figura como responsável daquele campo de férias, ou que não conseguisse ouvir os jovens no meio da roda, no meio da multidão. Isso assustava imenso. Então eu pensava, eu não vou aceitar isto. E de repente percebi, se eu não aceitar ser diretor de um campo de férias, como é que eu posso ser padre? Se eu não aceito esta responsabilidade menor, mas importante, como é que eu posso aceitar a responsabilidade de ser padre e de ser guia de uma comunidade, de uma paróquia? E então percebi que era preciso aceitar aquele convite. E ao aceitar aquele convite, tornou-se muito evidente que isto não era obra minha, que era obra de Deus. Sobretudo naquele campo de férias, onde fiquei ainda mais surdo com os meus aparelhos sem funcionar. E o campo correu muito bem, no meio das confusões todas, mas correu muito bem. Aí tive a prova de Deus. Tu podes ser padre se deixares que seja eu a reinar na tua vida. Deixar Deus ser Deus. Isso foi muito importante para mim. E assim, eu tenho várias perguntas. Dá-lhe. Então, não tens perguntas? Aproveita. Eu não. Como é que veio parar a Ericeira? Como é que um padre, por exemplo, não queria dizer isto, mas vou dizer porque não tenho outras palavras para dizer. Como é que é tipo por sorteio? Como é que você veio parar a Ericeira? Foi Não porque você escolheu? Não é por sorteio, nem é por escolha minha. Então, quando eu fui ordenado padre, fui ordenado padre em 26 de junho de 2016, e na altura, naqueles últimos meses de seminário, tínhamos assim uma grande ansiedade, que é, já somos diáconos, mas ainda estamos no seminário, e começam os boatos, olha, não sei quantos vai para ali, ou aquela paróquia, o padre está cansado e se calhar vai haver uma mudança. E começa-se a falar, para onde é que vai cada um dos novos futuros padres? Para onde é que eles vão? E no meu caso, havia alguns boatos, ou que eu iria para uma universidade, ou que iria ficar uma paróquia em Lisboa, falava-se que havia uma paróquia em Lisboa que estava disponível, e depois começou-se a falar de que era preciso um padre para os surfistas ali na Ericeira, e eu não fazia a menor ideia, até que quando fui ordenado padre, poucos dias depois o nosso patriarca, o D. Manuel Clemente, chamou-me a ir ao patriarcado, a São Vicente de Fora, e eu lá em São Vicente de Fora entrei numa sala onde estava um padre velhinho que eu não conhecia pessoalmente, que era o padre Armindo, e o padre Armindo tinha acabado de ser chamado pelo Sr. Patriarca para ouvir dizer que iria passar a ter um padre coadjutor, que era um padre novo, que era eu. E depois a seguir o Patriarca chamou-me a mim e disse, olha, Tiago, conto contigo para ires para a paróquia de Ericeira e da paróquia da Caraboeira também, as duas paróquias. Na altura vim para aqui porque havia um outro motivo. Não só o padre Armindo já tinha alguma idade e precisava de apoio com a vinda de Nossa Senhora de Nazaré, naquele ano de 2016, como também aqui ao lado em Mafra tínhamos a Escola das Armas e era necessário haver um novo capelão militar. E eu vim para aqui também para ser capelão militar em Mafra. Só que depois fiz os testes para capelão militar e chupei. O que é que tinha que fazer?
para ser capelão militar. Sim. Tínhamos testes físicos e eu lembro-me de andar uns meses a correr de manhãzinha cedo para me preparar para os testes físicos, a pensar que eram muito exigentes os testes físicos, afinal não era assim tão exigente. Mas lembro-me depois havia uns testes médicos, testes psicotécnicos e sobretudo havia uma avaliação psicológica também, mas havia este discernimento em relação à nossa saúde e incluindo aqui os ouvidos. E quando eu fiz o teste de audição, eu vi, olha, mas eu sou surdo. E eles acharam que era mais sensato então escolher outro padre e eu já não fiquei como capelão militar e fiquei a tempo interno na Ericeira na Carvoeira. Podem dar graças a Deus. Sabes que no meio disto tudo eu conheci o padre Tiago em 2017, se não Na me engano. tropa. Não, porque eu também chambei aos testes. Chamaste porquê? Não, eu ia com o braço partido. Eu parti o braço e já Partiste o não ia. braço de propósito para não ir à tropa? Eu puxei ao gesso. Não, parti o braço. E sou daltónico, por isso a minha família, os homens, o meu avô, o meu pai também já não foi, portanto deixámos de ir. Sabia, Patel? Sou daltónico? Não, se calhar. Eu não sabia, mas suspeitava. Sim. Porque no outro dia disse: oh Marcos, agarra aí aquela coisa encarnada e tu deste uma coisa azul. Pois, sim. Como o amarelo fica-lhe bem, Exato. fica-te bem o amarelo. Eu não estou a perceber se vocês estão a gozar comigo ou não. Estou a ficar triste. Porquê? Mas olha, eu Acho conheço um que padre eu digo daltónico. Conheço um padre daltónico que está ali na Não Diocese sei, de mas Santarém. eu acho que é pior do que a surdez. Não, mas agora... Você é Depois não daltónico? sabe- Sim, mas tem alguém que lhe dá. Por causa das casulas. Ele não sabe qual é que usa. Isso é o problema desse padre. Mas Pois. ele pergunta sempre às pessoas: olha, isto é Exato. casula, certo? Tipo, aquelas pessoas que costumam lá estar na sacristia. Pois, Ajudam. exatamente. Mas também conheço um padre cego. Isso já não. É o padre Tiago, para mim também. Olha, muito, muito porreiro. Podem convidá-lo para ficar um dia. Podia ser. Mentira. Podia ser. Depende do que for este podcast. Depende. Porque o Mateus sempre gostou das procissões. E eu ia na altura nas entidades. Porque disse sempre, ok, podemos ir. Porque eu fazia parte de uns grupos que iam. Qual era o grupo? Era o grupo motor dos Jagossos. Os Jagossos, sim. E eu disse, não levo nenhum andor, nem faço coisa, mas vou lá atrás nas entidades, não tem problema. E o Mateus gostava. E nessa altura, eu sabia que a Luísa é católica, tinha esta coisa de batizar a criança. E eu nunca lhe disse que não, mas fazia tudo para ver se ela não ia na conversa. E ela estava na dúvida. E vamos à procissão. O Mateus estava encostado ainda ao colo da mãe. E passa um padre novo. Acho que ia com o Santelânio, acho eu. E perguntou, como ainda hoje faz, é batizado? Não. E aí a Luísa ficou naquela, olha, temos que batizar. E É por isso foi. que eu gosto tanto de procissões. E foi. Sabem que uma precisão que eu adoro é da Nossa Senhora da Nazaré. Eu acho aquela precisão uma coisa... Não é que as outras não sejam, mas a da Nossa Senhora da Nazaré tipo, é uma coisa... Tipo, eu não sei explicar. Eu sinto algo dentro de mim que eu não consigo explicar. E eu, por exemplo, o ano passado... Não, mentira. O ano passado... foi mau. Tiago, desculpa. Mas quando ela teve cá na Ericeira... Sim, em 2016, 2017. Depois ela foi... Para a Carvoeira. Sim. E depois a Carvoeira. E depois foi para... Já não sei para onde. Agora teve em São João das Lâmpadas, depois já esteve... São João das Lâmpadas, exatamente. Nós, Agora a teve minha em mãe... Santo Estevão. A minha mãe também gosta imenso de... Sabe o que é que a minha mãe disse? A minha mãe disse que ia arranjar uma motorizada para andar nas precisões atrás da precisão, que a moto ia atrás da Santa de um lado para o outro. A minha moto avariou quando fomos A buscar. caminho da Nossa Senhora da Nazaré? Quando fomos buscar a São Pedro, Da cadeira? da cadeira. Mas tu vieste connosco? Sim, de moto. Então, mas desse dia, eu tinha chegado à paróquia uma semana antes. Tinha chegado a 10 de setembro de 2016. Estava a Heloísa grávida num carro atrás. Fomos todos de moto e elas também. Então, e tu na altura, que nem sequer ainda não eras Não. católico, mas tu Não. não achavas disto esquisito, as procissões e os santos sim, e Nossa Senhora? sim. Engraçado. Mas fazia porque pronto, tenho a família, amor. os amigos. Era por amor. Exatamente. Olha, isso é muito bonito. Eu gosto imenso destas precisões e quando é aquelas partes... Sabem que eu tenho medo de cavalos? Eu não gosto de cavalos.
E quando vem A charanga. a charanga toda, eu fico assim, ai, mas depois eu fico lá a ver. E gosto imenso. Eu estava com muito medo dessa parte, porque os cavalos vieram muito acelerados ali no jogo da bola e o piso do jogo da bola é muito perigoso, é muito escorregadio para os cavalos. Houve uma altura, sabe onde é que é os celeiros? Sim. Eu fui aí ver uma altura, eu já não sei de onde é que a Santa ia, nem para onde é que ia, mas os meus pais trabalham lá para aquelas zonas e nós fomos aos celeiros ver. Do nada, Mas é horrível. de onde é que eles vieram? Esteleiros é horrível, mas não, Não, os a ouvintes. subida, não é? a subida. Esteleiros Yeah, o caminho para. ou seja, a precisão vinha de. Ou seja, vinha a subir os celeiros, vinha de Perpinheiro Sim. para os celeiros e nós estávamos cá em cima na Igreja Nova. Do nada um cavalo tipo desmaia, tipo cai para o lado. Juro, foi bem mal mesmo. Vocês sabem quem é que foi engenho de Nossa Senhora de Nazaré? Um convidado vosso já. E é o Francisco Neves. Ele contou. Não, mas eu estive lá. Mas vocês não, Não. aproveitaram a fazer perguntas E sobre o Sebastião eu também, não acho eu. sabia. Não foi? o irmão dele, sim. Foram os sabia. dois cantar. Não sabia. Eu lembro. Houve um momento hilariante quando chegou a Nossa Senhora de Nazaré, ia parando em vários lugares, a certa altura parou na Achada e começava os meninos a cantar. Ai, eu adoro isso. E Eu choro, de eu fico repente emocionada. um deles para e diz: não és tu, sou eu! E começa a discutir. E toda a gente a rir, porque coitados, os meninos eram pequeninos, tinham 12 anos, 11 anos, e estavam cansados de ter andado a dia inteiro a cantar. E aquilo foi uma risada, toda a gente. E muito espontâneo. Agora sou eu, não é nada. O padre Tiago chegou há uma semana e disse assim: é para aqui que eu venho. Onde é que eu vim? Olha, mas nesse dia percebi também que Nossa Senhora ia à frente do caminho. Que eu não vim aqui fazer nada de especial, venho fazer aquilo que Nossa Senhora já fez e que Jesus já fez. E é impressionante ver como Nossa Senhora abre portas para Jesus e para todos nós. Nossa Senhora abria tantas portas naqueles dias. Lembro-me de ter um casal entrar na igreja de São Pedro, olha, tipo tu e a Luísa, com um bebê pequenino, vinham para visitar Nossa Senhora, meti conversa com eles e eles disseram: Padre, tem de batizar o nosso filho. Depois fui lá batizar o filho deles a outra terra. E Nossa Senhora é que fez estas coisas todas. Gerava estes encontros e lembro-me também de, nesse ano, ter proposto, mas fazer visitas com Nossa Senhora de Nazaré. Não era quem definia, era Nossa Senhora de Nazaré que dizia: não, vamos à escola, vamos aos pescadores lá abaixo, e nós íamos atrás. Nossa Senhora conseguia abrir as portas todos dos sítios que pareciam mais impossíveis. Tenho uma grande dívida para com Nossa Senhora de Nazaré. Sabe que. E como é que durante uma pandemia o Padre Tiago lembra-se de fazer. Eu não sei bem se era uma precisão, mas Uma via sacra. com um carro Sim. É. a passar pelas ruas da Ericeira, toda a gente à porta. Tipo, você passou lá na minha rua e eu fiquei tipo, eu nunca vi tanta gente nesta rua à janela, que era só velas e lençóis. Isso foi e... impressionante. Yeah. Houve duas procissões muito impressionantes durante a pandemia, no primeiro confinamento. Eu lembro-me de estar a falar com amigos meus padres na semana em que parou tudo, a perguntar: vocês acham que vai acontecer em Portugal aquilo que aconteceu em Itália? Quer dizer, isto de pararem as missas, as celebrações públicas, era uma coisa que nunca tínhamos visto isto a acontecer. E eu perguntava: será que isto vai acontecer cá em Portugal? E eles diziam: não, isto é lá longe, não vai acontecer aqui. Toma, sexta-feira, 13 de março, para tudo. E lembro-me de, no dia a seguir, sábado à tarde, era a hora da catequese, não havia catequese, e eu estava em casa a ver um filme do Indiana Jones. E lembro-me de pensar: desculpa, isto não faz sentido nenhum. Eu não fiquei em casa, eu não sou padre para ficar em casa um sábado à tarde a ver Indiana Jones. Esta hora é a hora da catequese, tenho de fazer alguma coisa. E na altura havia uma rede social que era o House Party. Sabem qual era? Sim. Que, Ai, isso que foi horrível. esteve no auge no princípio da pandemia, depois caiu em desuso com o Zoom e com outros que Basicamente apareceram. aquilo era uma rede social em que tinhas os teus amigos e era tipo videochamada com Ok. pessoas e depois encontravas pessoas. Mas podias entrar noutras salas. Yeah, tipo, pessoa, imagina, estava eu e a Carlota numa sala a falar com alguém, do nada encontrávamos o Ricardo noutra sala e pronto, e estávamos ali em videochamadas, era mais ou menos. Nós começámos nesses dias a marcar reuniões da paróquia por House Party, ainda não se usava o Zoom, e começámos a definir: temos de fazer alguma coisa, temos de organizar já as catequeses,
temos de organizar alguma resposta da paróquia às necessidades da comunidade. E foi impressionante, porque esse tempo da pandemia foi quando o Farol definitivamente deu um salto de serviço à comunidade, com uma data de pedidos de apoio de muitas pessoas e também com muita generosidade de muita gente a oferecer-se como voluntário. E foi nessa altura também que começámos a organizar as procissões enquanto as pessoas estavam em casa. Sim. E nesse tempo havia tanta incerteza que as pessoas estavam cheias de medo, é normal, diante daquilo que não controlamos. E havia muita tensão, sobretudo das pessoas da área da saúde. E eu pensava, tenho de cuidar dos médicos e dos enfermeiros de cada da paróquia. Então ia visitá-los lá à casa, levar a comunhão. E lembro-me de ir bater à porta de cada da Ana, Pretas Branco, e de outros de cada paróquia a quem ia levar a comunhão. E começámos a falar, temos de fazer, nesta Quaresma, temos de fazer uma via sacra. E então falei com o Catarino, que é uma bomba e que consegue organizar tudo e mais alguma coisa, e com o Pedro Duarte em casa a testar o som e a garantir que tudo funcionava, e fizemos essa via sacra. E depois, passado 2 meses, com a Nossa Senhora de Fátima também a passar aqui pelo Conselho. Isso foi uma das coisas que marcou na pandemia, porque foi uma coisa que eu pensei, tipo, o que é que se está a passar? Do nada está o padre tipo, num carro, em pé, a cantar. E eu nunca vi isto na minha vida. Não. Só pode ser o Padre Tiago. Mas foi giro, porque estava eu e os meus vizinhos, os Neve. Ai, os Neve. Pronto. É que eu não gostava de pôr Neves, é o Ruth ou... Pronto. Então nós estávamos, porque aquilo estava a dar ao vivo no YouTube. Sim. Então era... nós estávamos tipo, eu na minha varanda, eles nas varandas dele, e nós assim... Está a vir para aqui, vamos para as varandas, acenda a vela. Depois as velas apagavam. Vai, acende. E depois era, não tenho isqueiro. Depois começávamos ali naquela de coisa. Mas o vídeo estava para aí 1 ou 2 minutos atrasado. Então havia pessoas que estavam a ver no vídeo e de repente já tinha passado na rua delas. E depois era do género, o Padre Tiago estava a passar na rua, a subir, nós assim, pronto, agora vem para a nossa. E depois do nada vemos o Padre Tiago a passar assim reto na nossa rua, tipo, e nós tipo... Está a gozar, Padre Tiago. E nós a ligar para o Padre Tiago, tipo, vem aqui que a nossa rua está cheia e não sei o quê. Mas por acaso eu não tinha noção que havia tanta gente católica na minha rua, porque aquilo estava tipo, cheio assim de velinhas e não sei o quê. Foi engraçado. Olha, essa altura foi uma altura muito engraçada. Houve muita gente que se aproximou da igreja. Sim. Está aqui uma pessoa à mesa que se aproximou da igreja nessa altura. Sim. Foi graças a isso que eu tinha que ver o YouTube também. Vai dar, vai não sei o quê, vamos ver. Assim. Vamos. E agora vai lá abaixo. Mas olha, foi dos momentos mais marcantes como padre aqui na paróquia. Foi este tempo da pandemia. O Padre Armindo e eu apanhámos Covid. Ou melhor, o Padre Armindo apanhou Covid em setembro de 2020 e estava muito, muito frágil. E na altura pensávamos em trazer o Padre Armindo para casa, porque eu tinha ido visitar o Padre Armindo à Santa Casa, da Misericórdia do Padre Armindo já estava na altura, e quando ele apanhou Covid, da Santa Casa disseram, olha, se calhar a melhor forma de cuidarmos do Padre Armindo será em vossa casa, então voltamos a trazer o Padre Armindo para a casa paroquial. O Padre Armindo esteve lá comigo na casa paroquial durante algumas horas, nem sequer chegou a estar um dia, e percebemos que a saúde dele estava tão fragilizada que era mesmo necessário ir para o hospital. E o Padre Armindo ainda recebeu a Santa Unção, dele a Santa Unção, ou confessei, já não sei. Sei que foi um momento muito especial de estar a confessar o Padre Armindo que me ensinou a ser padre. E o Padre Armindo despediu-se de mim e disse, Senhor Padre, agora é a sua vez. E passados uns dias no hospital, passou aos cuidados intensivos e liguei só para dizer que agora é a sua vez. Tipo, estava a passar o testemunho. Só que depois arrebitou, ficou melhor, felizmente. Ainda saiu do hospital, voltou cá para a Ericeira, mas depois acabaria por morrer em fevereiro de 2021. E também muito, muito marcante esse momento de passagem do testemunho do Padre Armindo para mim. E a família do Padre Armindo a vir à missa de corpo presente e depois a fazer questão de estar presente na missa de 7º dia, em que o nosso bispo Dom Daniel, que já Deus tem também, veio dar-me posse como parco. E eles, a família do Padre Armindo, no final da missa, trataram pelo Senhor Prior. Foi muito arrepiante. Foi emocionante. Mas pronto. O padre, o Dom Daniel, depois Cresceu. Foi ele quem te recebeu na igreja. Foi. E ele... E a mim também. Ele foi meu vizinho onde eu cresci.
ali na Lagoa. Ele tinha uma casa, os pais tinham uma casa. Sim, ele é de Santidor. Na Lagoa ali. Sim, e ele tinha que passar na rua que passa dentro de onde eu cresci. Então ele passava ali e nós cruzámos-nos muitas vezes, provavelmente. E depois tem todas estas maravilhas que aos poucos depois fui-me apercebendo. Que não são só coincidências, mas que são toques de Deus. Não. Isso Sim, é sim, impressionante. sim. Tenho mais perguntas. Força. Agora só para descontrair. Desculpem. Só para descontrair um bocado. Se não fosse padre, seria o quê? Não sei responder, porque na história não há ses, mas quando eu era mais novo, O que é que gostava de ser? queria ser jogador de futebol como toda a gente. A sério? Queria ser jogador de futebol e jogava bem. Na altura tinha. Na altura? Porque agora. Tinha uns 14 anos, agora estou gordo. E na altura jogava bem. Eu E não então disse isso. pensaste. E... Não. É que eu comecei a imaginar. Quando nós estivemos em Cabo Verde, o Patiaga lá a jogar com os meninos de lá. Coitado. Os meninos de lá andavam. Mas é que os 10 a miúdos 0. lá de Cabo Verde estavam habituados a jogar descalço. Eu não estava habituado a jogar descalço. Não é Ali. toda Sim, é verdade. outra realidade. Não? Sim, sabe como o Miguel Ramalho e o Tomás Spencer foram lá todos. Nós somos os maiores, não sei o quê. Passado 5 minutos de estarem lá, estavam cheios de bolhas. Pois, eu tive mais cuidado, acho eu. Mas na altura, quando eu tinha 14 anos, queria ser jogador de futebol e disse à minha mãe, vamos lá ao estádio do Benfica para fazer testes. E a minha mãe, então, um dia, pacientemente, levou-me ao estádio da Luz. Chegámos lá, não havia captação nenhuma nesse dia. E disse, pronto, olha, já te trouxe aqui, agora paciência. E pronto, e acabou aí o meu sonho de ser jogador de futebol. Então passei a ter o sonho de ser presidente do Benfica. Porque na altura o Benfica estava a passar um momento de grande crise. Por aqueles anos terríveis, os finais dos anos 90, em que o Benfica perdia sempre o campeonato, perdemos. Não vale a pena falar de uma derrota especial. Sim. Mas esses foram tempos em que o meu benfiquismo foi posto à prova. Na altura. Eu pensava, olha, era bom aluno, tinha jeito para a economia e pensava, se calhar podia ajudar o Benfica sendo presidente. Então fui estudar economia para a faculdade. O meu professor de matemática no secundário queria que eu fosse para a matemática aplicada e dizia que eu era bom em matemática. E eu, como não sabia bem o que eu queria, pensava, a economia tem uma vasta área para onde posso trabalhar depois, e por isso fui para a faculdade estudar economia. E na altura foi muito engraçado, porque ao chegar à faculdade eu vinha de um colégio católico que era só para rapazes, onde tive muitos amigos que ainda hoje são grandes amigos, mas vinha de um ambiente mais fechado do colégio, naturalmente. E ao chegar à faculdade, lembro perfeitamente, e um bocadinho estávamos a falar disso das praxes, lembro-me de estar nas praxes e alinhar em tudo, porque queria conhecer toda a gente e queria ser o calor mais popular e essas coisas todas. E lembro-me de começar a perceber que era diferente, que tinha alguma diferença em relação aos outros. É que, embora fôssemos todas pessoas normalíssimas, de gostar de fazer tudo o que é bom, de jogar futebol, de ver, de sair à noite, essas coisas todas, as conversas à noite comigo iam parar invariavelmente ao tema da fé. Acabávamos a noite sempre a ver os copos e a falar de Deus. E isto era uma coisa muito normal, muito natural para mim. Para os meus amigos, eles achavam todos que eu era um bocado esquisito. E eu achava que era normal. E pronto, e na altura foi muito engraçado que esse tempo em que estava a estudar economia, nesse primeiro ano da faculdade, tive um namoro, o primeiro namoro mais a sério, em que cometi um grande erro com essa menina, que foi inscrever-me no segundo semestre nas mesmas cadeiras, nas mesmas turmas, em tudo. Só que o nosso namoro durou um mês e então de repente já tínhamos acabado o namoro e continuávamos a ver-nos todos os dias, e aquilo era muito desconfortável, muito desagradável para ela, para mim. As amigas dela vinham todas a dizer, tu és um parvo, porquê tu acabaste de namoro? Eu não sabia bem como lidar com aquilo, e de repente morreu o Papa João Paulo II. E o Papa João Paulo II morreu naquele dia 2 de abril de 2005. Na altura eu era um miúdo de 19 anos, fazia parte das equipas jovens de Nossa Senhora e estava no encontro nacional da equipa de Fátima, quando me vieram dizer, olha, acabou de morrer o Papa. Nessa altura eu lembro-me que já tinha o hábito de ir à missa ao domingo, naturalmente, mas também à missa durante a semana, com alguma frequência, porque havia uma menina muito gira que ia à missa, que também era da equipas. E então, quando me vieram dizer que o Papa tinha morrido, eu levantei-me e fui rezar para uma capelinha lá em Fátima, mas não foi a capelinha da Beleza, foi outra capelinha,
e estava lá a rezar e saí de lá com a certeza de que Jesus me chamava a ir à missa todos os dias, daí em diante, e a rezar o terço todos os dias, daí em diante. Não era ser padre, nada disso, era só ir à missa todos os dias e rezar o terço todos os dias. Mas vocês sabem como é que é aquela fase estúpida dos 19 anos em que achamos que fazemos propósitos para a vida toda, que vamos ser, sei lá, veganos para a vida toda, Sim. ou Sim. fazer um podcast para a vida toda, aquelas coisas que fazemos com 19 anos. E eu, na altura, este foi o meu propósito aos 19 anos: vou passar a ir à missa todos os dias e rezar o terço todos os dias. E raramente faltava a missa. Muito, muito raramente faltava a missa. Pode ser que estou aqui a mandar uma indireta. Bom, para vocês, eu sei que vocês vêm à missa, mas há muitos outros ouvintes que se calhar fazia-lhes muito bem. Ir à missa. Tu disseste. Eu sou assim. Mais perguntas? Aos 19 anos, um propósito do podcast. Por isso é que me tratam por jovem. Aos 19 anos vou criar um podcast com o Marcos, o jovem. O jovem. Mas sabe que na altura, quando passei a ter esse propósito de ir à missa todos os dias, foi engraçado porque logo a seguir, essa menina que eu achava muita piada que ia à missa, também, muitas vezes durante a semana, fez anos. E ela era mais velha do que eu, 2 anos. Na altura, eu trocava mensagens com ela e cada mensagem que nós enviávamos pagava-se, não é como agora. As SMS pagava-se. Por isso era um investimento. Eu estava a fazer um investimento a mandar aquela mensagem ou não mandar aquela mensagem. Pois era responder só um sim, ou então Não, dizer não. tipo, Nunca se respondia só Não, sim. Não, tinhas que ter a quantidade máxima, tinhas que aproveitar o Aproveitar a dinheiro. mensagem. Exatamente. não é como hoje em dia que mandas tipo 10 mensagens de uma vez a Não, porque explicar uma pagavas, história. cada uma que pagavas dentro daqueles caracteres. Nós queríamos aproveitar bem aqueles. Sim. Já queríamos gastar Eu aqueles cheguei 10 ao ponto do meu cêntimos. pai dizer: epá, liga. Sai mais barato ligares do que estares a trocar mensagens. Liga, fala 2 minutos ou 3 e resolve. Mas olha, na altura trocávamos mensagens e ela convidou-me para a festa de anos dela. E eu pensei, se calhar tenho hipótese. Só que ela era mais velha do que eu era mais novo, achava aquilo que não era fácil. E na altura, na festa de anos dela, estavam para aí mais 40 rapazes apaixonados por ela. Ela não ligou nenhuma a nenhum de nós. E veio um outro, meu amigo, ter comigo a dizer: olha, vou para Roma assistir à eleição do novo Papa, queres vir? Eu nunca tinha ido a Roma, estava desanimado com a faculdade porque tinha de ver outra ex-namorada todos os dias. Estava desanimado porque essa menina, a Maria, não me ligava nenhuma. E pensei, vou para Roma. Falei com os meus pais disseram: olha, vê lá, se quiser ir para Roma, mas tens de arranjar dinheiro para ir para Roma. E eu comecei a fazer uma angariação de fundos junto dos meus tios, da família toda. Começou a cair dinheiro do céu. E passados 3 dias desta conversa, estava a comprar o bilhete e estava a apanhar o avião para ir para Roma. E fui para Roma no dia 18 de abril de 2005. E no dia 19 de abril de 2005 estava lá na Praça de São Pedro, quando começou o fumo branco a sair da chaminé. Do conclave já tinha tomado uma decisão sobre quem seria o novo Papa. E apareceu, com os sinos a tocar, apareceu à janela um velhinho vestido branco, que era um tal Joseph Ratzinger, que era o novo Papa de Bento XVI, que depois veio dar lugar ao Papa Francisco, mais tarde. E isso foi para mim também um momento muito marcante. Perceber que fazia parte da igreja. Perceber que a minha fé não me deixava sozinho, mas que tinha uma multidão à minha volta que partilhava a mesma fé que eu. Por isso, logo a seguir, nesse verão, fui logo à Jornada Mundial da Juventude, em Colónia, em 2005, com o Papa Bento, e foi assim uma coisa também muito marcante. Pronto, mais tarde, a vida dá muitas voltas. Comecei a namorar com uma menina, namorei de 3 anos, namoro muito giro. Ela era muito, muito gira, mas eu não tanto, né, como se vê. Ainda assim ela tinha esta compaixão por mim. E este namoro fez-me muito bem, porque me ensinou a amar, porque me ensinou a tirar-me do centro para a pôr como mais importante do que eu, porque também tínhamos muitos projetos em comum, de voluntariado e coisas assim, e estávamos juntos nas equipas. E na altura, durante aqueles 3 anos de namoro, o namoro tremia sempre quando ia para a Missão País. O Ramalho e o Spencer estiveram aqui. A Missão País é uma coisa perigosíssima. A Missão País, tu Até tens... não diga isso, senão as pessoas não vão. Não, é perigosíssimo. É que a Sara vai para o ano. Pois, então, cuidado, porque a Missão País, tu ou sais de lá apaixonada por Jesus, ou sais de lá apaixonada por algum rapaz e de repente a tua vida fica virada do avesso. É impressionante como na Missão País, sempre que eu ia para a Missão País, o namoro tremia. O namoro tremia. E olha, na altura
fiquei, durante os 3 anos de namoro, ficava sempre que vinha a missão, abanava e pensava se isto não fosse só uma semana, se isto fosse a vida toda. Sim. Se isto fosse a vida toda. E pronto, depois acabei os estudos, comecei a trabalhar na área financeira e ao começar a trabalhar percebia, bem, estou a namorar, tenho trabalho, o próximo passo é casar. Só que pensava sempre, mas há aqui qualquer coisa que está a falhar. A Sara está a rir por alguma Pode razão. não é? Olha para a cara da Carlota Que- e olha para a cara do Ricardo. Está tudo vermelho. Pronto, e então, Pá, na vai. altura aconteceu aquilo que foi muito inesperado para mim, mas que para outras pessoas era mais esperado. Estava num encontro, outra vez no encontro da equipa em Fátima, e disse aos miúdos que estavam lá comigo, olha, estamos aqui em Fátima, querem-se confessar? Disseram, está bem. Fomos para a zona das confissões e só estavam 50 pessoas para confessar, mas só havia 2 padres a confessar. Portanto, aquela multidão tinha de esperar imenso tempo pela sua vez, e eu de repente queria ser padre para poder ajudar aqueles padres a confessar aquela multidão. Sim. E pronto, foi tudo muito rápido. 3 dias depois acabou o namoro, fui para um retiro. Nesse retiro rezei muito, o que é que Jesus quer de mim, porque é que agora de repente não me assusta ser padre, já não me assusta, sei lá, falar em público, já não me assusta a ideia de ser celibatário, de não casar. E pensava muitas vezes, bem, não te preocupes com o que has de comer ou de ver, o Pai do Céu sabe aquilo que precisas, busca primeiro o reino de Deus e tudo o resto te será dado por acréscimo. Estas são aquelas palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Sim. E pronto, olha, fui acompanhado por um padre muito amigo, o Padre Mário, e em junho desse ano decidi, acho que Jesus quer que eu vá para o seminário, pelo menos, não tinha a certeza de ser padre, mas sabia que era preciso ir para o seminário. E então deixei o trabalho em agosto de 2009. Onde e é que trabalhava em quê? trabalhava Especificamente? na área financeira, fazia um trabalho que era uma coisa muito gira. Eu trabalhava numa empresa onde tínhamos de apoiar outras empresas a decidir ou não se avançavam para determinados projetos de negócio. E nós tínhamos de fazer o estudo da viabilidade financeira daquele projeto. Lembro-me de fazer um estudo sobre as empresas de poupança energética, as chamadas ESCO, Energy Saving Company. Então, tinha de estudar se a poupança energética como empresa ia ganhar, valia a pena ou não. E lembro-me de estar muito entusiasmado com o trabalho. Eu gostava muito daquilo que fazia, mas continuava a faltar qualquer coisa. E foi importantíssimo ter ido trabalhar. Foi importantíssimo também no trabalho ter gente tão boa que gozavam muito comigo, porque eu todos os dias ou às 9 da manhã ou às 7 da tarde saía para ir à missa, e eles diziam sempre, então, estás em part-time? Porque achavam que estava a baldar ao trabalho. Exatamente. Sim. Eu acho interessante o Tiago estar a contar isto tudo, porque por vezes há aquela. Tipo, toda a gente pensa que um padre não tem vida para além de ser padre. Ou seja, não existe uma vida para trás de padre. Parece que os padres nascem e já são padres. Pois, eu não Mas- nasci padre. E é interessante estar a contar isso de ter tido namoradas, de ter ido à praxe, de ir à faculdade, de ter trabalhado. É interessante de facto É estar a contar isso. incompatível o trabalho e o seminário? Ou podia estar a trabalhar e ir ao... É raro, mas pode acontecer. Pode acontecer? Hoje em dia já não é comum. Conheço talvez um caso assim de um rapaz que, enquanto trabalhava, estava a estudar teologia Ok. e ia ao seminário uma outra vez, mas não era um seminarista a tempo inteiro. Mas hoje em dia, normalmente pede-se que se deixe, até porque a vida comunitária no seminário é importantíssima para nos testar, não apenas intelectualmente, mas para nos testar também humanamente. Quer dizer, um padre não é só alguém que tirou um curso de teologia. Um padre tem de ser alguém que tenha umas certas capacidades a nível humano, sei lá, de paciência, aquela coisa. Perguntava há bocadinho, de paciência, amabilidade. Tem de ser alguém que seja capaz de trabalhar em equipa, que não seja autoritário, que não seja também um lengão. Tem de ter aqui algumas características, e no seminário também somos trabalhados, somos preparados para isso. É verdade que cada um tem os seus carismas que o Espírito Santo nos dá, mas também há coisas que não sendo inatas podem ser trabalhadas. E no seminário
a vida comunitária ajuda-nos a saber conviver com pessoas de qualquer meio social, ajuda-nos a saber estar à mesa, ajuda-nos a essas coisas todas. Saber falar em público. Saber falar em público. Diga lá, é uma coisa que assusta, não é? A mim deixava-me todo borrado. Sabe que eu não. Eu não vou ler na missa. Tipo, eu nunca fui ler. Então vais no próximo domingo. Não. Venham à missa Não, no calma. próximo domingo ver a Sara a fazer uma das leituras. Não, primeiro eu leio super mal. Eu sou uma pessoa que óbvio, sei ler, mas não sei ler. Então decora. Sim. Pratica antes. Vai, Vou lá chegar e decorar. As velhotas vão ficar assim a olhar para mim. O que é que esta bacana está aqui a fazer? Vais à Tá missa à louca? terça-feira, Que não está lá ninguém. a Fonte Boa, e perdes a vergonha. Diz assim, não. Pá, mas eu nunca fui. Vês uma criança a ir e a ler, e dizes assim, não, sou capaz. Quem E é que ganhas vai? essa... É uma menina, não sei o nome dela. à Ema. Mas vai. E são estas é o que falávamos nos outros episódios. Eu depois. Depois ganhas a... E vais conseguir ler, vais ver. Este domingo não digo, mas no próximo. Não. Eu não consigo. porque Bonito imagina, esta capacidade de motivação do Marcos aqui em direto para a Sara. Vais conseguir ler, vais um ver. dia vais conseguir ler. Tu podias começar a fazer coaching ou coisas assim. Estou a pensar. É para eu ir ler na missa. Vai fazer coaching para eu ir ler na missa. Subscrevam, 4,99. Tem sempre um preço qualquer maluco assim. O quê? O teu curso de leitura Claro, da missa. exatamente. Leitura, É que eu fico bem triste. liturgia. É que eu digo Olha- estas coisas. Opa, é que eu, Às vezes. é que eu, não, Mas agora se fala lês sério. antes, não... eu também não vou ler. Eu tenho pânico de estar em frente a pessoas. Mas tu estavas habituado a estar em palco. A tocar, E nunca tinhas de falar em palco. Cantar. não, cantar muito menos. Uma vez. Já cantei uma vez, mas e meteram... Fugiram todos. Não, acho que não. Não, porque fecharam a sala, ninguém podíamos. Mas eu não sabia onde punha as mãos. Porque falta Isso é um problema. instrumento. Mas eu hoje em dia uso o microfone. Quando estou a fazer a Pois. homilia, uso o microfone e segurar o microfone na mão ajuda-me a saber. E eu até não tenho o livro, por isso. Pois, eu cantei uma ou duas músicas de mão nos bolsos. Porque não sabia o que é que ia fazer. E depois chegava. Sabem que quando eu estava no E seminário, eu tremo muito. nós com tínhamos os este nervos. treino. Nós tínhamos este treino para falar em público também. E éramos apresentados à comunidade, tínhamos de ir lá apresentar, dizer o nosso nome, nananã. E uma vez fui visitar a paróquia de Rio de Moro, uma paróquia com muitos africanos. E ia com mais 3 seminaristas que eram cabo-verdianos e um padre lá do seminário. Era o padre Nuno. E o padre Nuno disse: olha, agora no final da missa vocês apresentam. A comunidade era quase toda cabo-verdiana, a comunidade lá de Rio de Moro. E vai o primeiro seminarista, o Edson, e diz: olá, eu sou o Edson e sou de Cabo Verde. Depois a seguir vai o segundo: olá, eu sou o Giliardo e sou de Cabo Verde. Depois foi o terceiro, o Gerson: olá, eu sou o Gerson e sou de Cabo Verde. Depois fiz eu: olá, eu sou o Tiago, como podem ver, não sou de Cabo Verde. Bem, um silêncio total. Eu tentava fazer uma gracinha, ninguém riu, todo um silêncio enorme. Eu só queria esconder-me. Isto acontece às vezes. Não, mas sim. tenho uma coisa para dizer. Já estamos a chegar ao final do episódio. Deste tempo de antena. E queria dizer que, sem dúvida, eu acho que já devem ter dito isto muitas vezes, que é, desde que o Padre Tiago está na Ericeira, que isto tudo mudou aqui um bocadinho e que não está melhor, porque o Padre Armindo também fazia um excelente trabalho e é graças ao Padre Armindo que eu sou católica. Mas o Padre Tiago veio aqui dar uma Dinâmica. dinâmica. Por isso é que nós temos um podcast. É porque o Marcos completa. Complementam-se um ao Exato. outro. Yeah. Isso é muito querido. E, Sara. Sara. e pronto, e acho que trouxe aqui modernidade à Ericeira e é isso. E obrigada por ter Obrigado. vindo. Pá, eu tinha uma cena boa e sábia para dizer, mas agora não me apetece chorar. Mas pronto, é isso. Está a fazer um excelente trabalho para o Tiago. Obrigado. Só acho. Tá. Posso dar uma opinião sincera? Só achei que às vezes é muita coisa ao mesmo tempo. É uma dificuldade, mas sabes que a paróquia é muito grande e aquilo que nós propomos É uma não paróquia muito grande para poucos jovens. Quer dizer, nós ainda somos alguns jovens. O que eu acabei de dizer é errado. Mas nós ainda somos alguns jovens. Mas Só eu quero que sejam mais. é os mesmos jovens para tudo.
Pois, eu Percebe? quero que sejam mais e quero que vocês convidem os vossos amigos, aqueles que veem o podcast, venham ter connosco, ou que nos ajudem a ter convosco. Olha, também. por exemplo, é que se você for ter com um jovem e perguntar de género, olha, em que grupo é que tu... A que grupos é que tu pertences na Ericeira? Ele vai dizer quase todas as atividades que existem na Ericeira, esse jovem vai estar. Pois, eu percebo isso e percebo também que a Ericeira cresceu muito, que há muitas alternativas e que quer dizer, a Ericeira tem uma dificuldade muito grande e que nós temos, ao mesmo tempo temos uma grande atração que é a praia, temos uma grande dificuldade que é a praia. E hoje em dia a concorrência com a praia é uma concorrência difícil. Enorme. Sim. Sim. Por isso é que o Tiago Para faz mim não confusões é. na que praia. Eu praia não. Sabe que isso é uma cena boa fixe? Sabe que a minha confissão mais marcante foi quando eu me fui confessar à praia. E sabe que eu fui ter com a minha avó e disse-lhe assim: vó, nem sabes o que é que aconteceu? Confessei-me na praia. E a minha avó assim: Sara, esse padre está maluco. E eu: Isso não é Mas foi há avó. muitos anos. Ou foi em Cabo Verde? Foi há Não. Já foi há algum tempo. Eu lembro-me disso. Foi quando foi o meu grupinho. Sim, lembro-me disso. Que fomos para a praia. Foi Que o das Ruben se escondeu. Sim, você estava cá há pouco tempo. Sim. Fomos para a praia e eu assim: vou-me confessar na praia. Eu lembro-me que era o grupo, pai, era no 8º ano, na altura, no 7º, Yeah. 8º, não sei. E havia um miúdo que era o Ruben, que supostamente ia à atividade e que se escondeu atrás de um carro quando nós íamos a passar e encontrávamos na rua e dizia: está ali o Ruben todo atrás do Ruben, fomos todos a correr e o Ruben foi apanhado e veio connosco para a praia. Mas e depois disso a minha avó foi-me confessar à praia e a minha avó assim: este padre está maluco. E depois foi o meu meu carisma? Sim, no Crisma? Antes do Crisma? Não. Pá, já não sei, mas houve uma festa qualquer. E foi na rua e a minha avó ficava assim. Porque a minha avó é de Lisboa, das Águas Livres, da Broca. Portanto, a missa é um bocado diferente. A missa é igual, mas toda a dinâmica é diferente. Sim. E ela chega aqui e fica assim: eu adoro o Padre Tiago. O Padre Tiago é dinâmico, Oh meu Deus. faz isto, faz aquilo. Mas olha, Yeah. deixa-me dizer uma coisa, que para mim, das maiores alegrias como padre, é ver aquilo que Jesus está a fazer por meio de mim. Ver Jesus a perdoar os pecados é uma alegria enorme, não só para quem se está a confessar, mas também para o padre. Essas tuas, estavas a dizer, uma das tuas confissões mais marcantes. Para mim, como padre, também é muito marcante as vossas confissões. Eu lembro-me de... Ainda temos tempo? Temos. Olha, lembro-me de uma confissão que foi muito, muito marcante. Não posso dizer, obviamente, os pecados nem nada disso, é o sigilo da confissão, nem posso dizer nada sobre isso, mas lembro-me de ver uma senhora, que era a Marina. Ela bateu à porta na Quaresma de 2017. Eu era padre há menos de um ano. E ela bateu à porta da sacristia e perguntou: tem algum padre com quem eu possa falar? E eu na altura tinha ido correr, qualquer coisa, e por isso não estava vestida a padre. E disse: olha, eu sou padre. A senhora é padre? Sim. Então, eu gostava de me confessar. Está bem, então dê-me só 2 minutos, só mudar de roupa e vou já ir. E fui ter com ela e começou uma confissão de 2 horas e no final, ela antes da confissão, ela disse: olha, senhor padre, quer que saiba que eu estou com cancro e vou morrer. Foi assim que ela começou a conversa. E depois isto deu início à confissão e no final da confissão disse: Marina, só lhe falta uma coisa, só lhe falta agora casar. Ela ainda não era casada, tinha um filho e ela: padre, mas acha que eu posso casar? Eu tenho a certeza. Então ela ligou para o noivo, na altura, o seu companheiro. Ele pediu em casamento. Ao telefone? Nos minutos seguintes, essa parte já não sei bem como é que foi, mas sei é que nesses dias prepararam o casamento e ela e o Marco casaram no domingo de Páscoa, na missa do meio-dia. Foi lindo, lindo, lindo. E tudo começou também ali numa confissão. E ver e poder testemunhar estes momentos de conversão na vida das pessoas e de encontro com Jesus, que está vivo e que nos ama tanto, 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 é uma alegria para o Padre. Isso sou um privilegiado. Por isso, se alguém estiver a ouvir e gostar de se confessar, peçam que ajude a Sara ou ao Marcos para vir à confissão. Sim. Ou se estiverem a ouvir e gostassem de, sei lá, de ser padres, também, porque não? Sabe quem é que vai ser padre? Da Sabes? Ericeira? Sabes? Sei. Já é oficial? Não, mas o Padre Tiago vai convencer.
Não, isto não tenho que ser eu a convencer, mas eu gostava muito e nesta Páscoa pedi a Jesus que me desse um jovem para o seminário. Aqui da zona. Gostava que fosse um. Gostava muito que houvesse algum jovem cá da Ericeira, da Ericeira. Carveira, que fosse para o seminário. Gostava muito. Ou para a vida religiosa também, para Freira. Vamos começar a fazer Tipo, uma Carlota. lista. Carlota para Freira. Era de sonho. Sara para Freira. A Deus nada é impossível. Exatamente. Não, nós vamos eu e o Cuidado. Marcos vamos começar a fazer uma lista e a ver tipo características da pessoa, se dá para padre ou se não dá para padre. Mas é que isso é que é engraçado. É que não há Não há um perfil características. para padre. Sim. E os padres são muito diferentes uns dos outros. Mas todos são sinal de Deus. Isso é Mas, verdade. mas é assim. Olha, e isso era uma coisa. Também aprendi isso com o Padre Armindo. O Padre Armindo dizia, quando eu cá cheguei à paróquia, com aquela dinâmica toda, e o Padre Armindo, mais cansado, disse: Padre Armindo, vamos fazer um plano pastoral aqui na paróquia, bora. E o Padre Armindo: então, pode fazer. e eu: Padre Armindo, o que é que acha disto? E ele: faça. Bata com a cabeça nas paredes. E eu lembro que uma das coisas que ele me deixou fazer foi celebrar uma missa em inglês. Na altura em que começou, lembram-se daqueles encontros que começou a haver em Lisboa, com a malta toda de informática, aqueles encontros que há lá na Expo. Sim. Como é que ele se chama? Do Paddy Isso agora não Cosgrave. sei. É os encontros. Bom, vocês sabem o que é. Os encontros. Sim, agora estava a falhar o nome. Encontros na Expo, sim. Aqueles encontros informáticos todos. Então, Isso é isso mesmo. Comic Con. Não, isso é desenhos animados. Não, Oh, os lá, informáticos coisa, todos, como é que eles chamam da internet? Summit, ou como é que se chama aquilo? Web Summit. Web Web Isso Summit. mesmo, Web Summit. Então, Comic Con. eu sabia que havia um Web Summit na Ericeira com um Surf Summit, um Web Summit em Lisboa com um Surf Summit na Ericeira, Sim. no fim de semana anterior. E tu disse: bem, se vem uma multidão para a Ericeira, vamos estudar uma missa em inglês, de certeza que alguém quer ir. Organizámos tudo, falámos com o Surf Summit a dizer: vamos celebrar uma missa em inglês para todos os que quiserem vir. À hora da missa, com as portas da igreja abertas, a música em inglês que é para os estrangeiros perceberem que era para entrar na igreja. E não havia ninguém. Estavam 15 pessoas dentro da igreja, das E quais apareceram as velhotas. apareceram velhotas que não sabiam falar inglês e apareceram 7 estrangeiros que não sabiam o que era o Surf Summit. E eu celebrei a missa para eles e o Padre Armindo, no final, a rir-se: então, que tal é que esse foi? Esse fracasso, sim. Mas ele era muito pedagógico comigo. E isto para dizer que a coisa que ele fazia era passear o sacramento, como ele dizia. O meu plano pastoral é sair à rua, passear o sacramento, que é mostrar Jesus no meio de todos, no meio das coisas das pessoas, no meio dos pescadores, no meio da GNR. Sim. E, olha, hoje em dia é uma das grandes lições que tento pôr em prática. Passear o sacramento. E já estamos a chegar ao final E chegamos ao fim. deste episódio. Ora bolas. Ora bolas. E havia tanto para dizer. Costumam dizer ora bolas? Não. Não. Foi só hoje. Porque você está Só aqui. ora bolas. Havia um programa que era Ora Bolas Marina. Sim. É do teu tempo? Sim, é. Não é Eu do sou meu. mais novo, mas eu estou ali no limite. Não é do meu tempo. Bué triste. Olha, eu gostava muito de ter falado sobre Cabo Verde, sobre a Missão Boa Vista e sobre a chuva. Isso Pois era. foi um grande milagre. Isso é um outro. Sabe que nós falámos disso no primeiro episódio? Sobre a chuva? Falámos. Eu falei sobre a chuva, Sim, porque nós sim. foi o que é que nos marcou, tipo, bué, e chegámos e falámos sobre a chuva e falámos que o Marcos ia ficar preso por causa da chuva. Era. Mas vocês acharam que era impossível chover? Eu não achei. Não precisava Imagina. chover quando vi. Eu via Não muito acreditavam que podia chover? Bem. Acreditavam. Não. Porquê? Estava um sol bué grande, estava bué calor, estava 40 graus lá. Sol bem grande. É maior que aqui. Olha, eu acho que isso foi um grande milagre. Outro grande milagre foi termos Desculpem. conseguido mesmo chegar lá. Eu às vezes acho que não tenho jeito para isto. É que eu estou aqui a falar para ela briga. E não posso. Eu estou cá para. Tchau, maltinha. Pode Despeço-me. Estava um sol. Pode, Tiago, bem quer fazer um grande. podcast com o Marcos. Não Eu desistam. choro. E a lua à noite, viste? Bué grande. É grande. Tchau.
Tchau, maltinha. Até ao próximo episódio. Não vais. Fica mais um bocadinho. E agora fazia mesmo que a Agora saída trau. dramática. E E isso vocês é que têm era. alguma forma de acabar o podcast? Não, nós ficamos sempre a engonhar a boca. Temos. Devo só dizer. É isto. Devo só dizer que da última vez que eu fui a um podcast, o youtuber que me convidou pediu para eu Isso é rezar. concorrência, e não pode abençoar. falar. E não foi. Não, eu Foi rezei porque ela- e abençoei coisa. o podcast. Pá, Tiago, não Dele. pode ir, não pode falar sobre isso aqui. Sou o outro podcast dele. Yeah, isso é concorrência, não pode mesmo. Não é nada. Vou cortar, corta. Concorrência. Sim. É o que? A janela aberta, não é? Também Será que- ouves? Não, ouvi este. E um bocadinho, não ouvi Por tudo. acaso também ouvi, mas não me lembro. É o quê? É, Não. É porta Vá aberta. lá. Era janela. Era janela. Janela aberta. Era o quê? Mas vocês podem falar, é que vocês com gestos parecem burros aí a falar. Estão só a falar A tentar contigo, dizer que eu alguma olho e coisa. elas não Vocês querem. conseguem vê-los bem com a luz? Sim, Depois ela tudo está a gozar desfocado. comigo porque A eu disse Carlota. sol grande. Boi grande. Não Sol dá bem nada, grande. não está nada. Está assim, olha. Não está nada, porque eu olho e ela para. É respeito, chama-se respeito. Pois que por mim não tem nenhum. O nosso final é assim, portanto, nós perdemos 10 minutos. Exato. A Para ganhar acabar. assim? Nós começamos a dizer assim: E tem que acabar e e os depois. ouvintes ouvem até ao fim? Ou desligam já nesta parte? Sei lá. Não, ou ela depois corta, nunca fica isto tudo. Ai, já não Não. fica. Não sou eu tudo que não. edito, é a produção. Não. Então vocês agora ainda vão ter trabalho. Ela, Yeah, vai isto ela vai passar a noite toda. Isto vai Fazer sair isto. amanhã. Vai sair amanhã às 7. Amanhã, dia 25 de Abril, vai sair o nosso episódio com o Pá Tiago. Pumba! É isso. Está bem. Vamos acabar o episódio por aqui. Espero que tenham gostado. Gostou, Pá Tiago? Gostei muito de vir aqui e penso que depois deste episódio vocês ou vão perder muitos ouvintes ou vão ganhar muitos ouvintes. Acho que vamos ganhar. Eu acho que vamos perder. Estou a Achas? brincar, estou a brincar. Estou a brincar, Pá Tiago, estou a brincar. Sabe que eu digo estas coisas a brincar. Pois é. Eu digo isto a brincar. Vida. Bye bye. Ah, Obrigado, e é Deus assim. abençoe. Adeus. Rezamos uma Ave Maria? Rezamos. Vai, Pode ser. vai abençoar o nosso podcast. Pode ser. Temos água benta? Daí água. Produção água. Olha, mas rezamos uma Ave Maria. Pode ser? Rezamos, sim. Rezamos e pedimos a Nossa Senhora que continue aqui a acompanhar o vosso podcast e a vossa missão. Rezamos também pelos jovens, pelas jornadas de mulheres da juventude, por todos aqueles que nos ouvem e que vos seguem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estamos a menos de 100 dias de jornadas. 99 dias. Ok. Ai, onde é que- Aqui na Ericeira, queremos todos os jovens a participar, a ajudar, como família de acolhimento, seja como for. Não é, é só ir ao site da paróquia, não é? E Aproveitem. fazer. Olha, vocês queriam falar imenso da paróquia, depois acabam por não falar. Vão ter de me convidar outra vez Fica para a próxima. outro. Fica para outro. Pá Tiago veio ao Sem Conversas parte 2. Exatamente. E parte 3 e parte 4. Obrigada por ter vindo, Pá Tiago. Obrigado, eu, e Obrigado. obrigado pelo vosso Gostei imenso. podcast. Sabe Que que foi exagerada. o episódio que eu tive mais à vontade. Este? Foi consigo. A sério? Yeah, não sei porquê. Foi sim, senhor. Estava bem tranquila. Eu, por acaso, fico sempre um bocadinho nervoso. Antes da missa, também fico sempre um bocadinho nervoso, antes da homilia. Ainda hoje, ao fim de 6 anos de padre, há sempre uma coisa no estômago. E depois é muito bom, porque de repente é o Espírito Santo. E não nos preocupamos mais. E é isso. Olha, obrigado. Obrigada. Obrigado. Beijinhos e abraços. Tchau. Portem-se E bem. não desistam. Pá Para Tiago, diga papel. lá assim. Subscrevam o canal, Subscrevam o canal, ativem o sininho. ativem o Sininho. sininho. O sininho é o quê? Sininho. Para lembrar que há um novo episódio. As Yeah, notificações. Uma notificação. bem. E comentem. Comentem, façam likes, partilhem com os amigos, mandem É para isso toda a mesmo, Pá Tiago. Adeus, beijinhos. gente. Pau.